Hoje é feriado aqui no município de Xeramobim, aniversário de Antônio Conselheiro. E para falar um pouquinho sobre Conselheiro, para falar um pouquinho sobre essa data especial, essa figura especial que é Antônio Conselheiro e o seu significado para Xeramobim, a gente está tendo o privilégio e a grata satisfação de receber aqui no nosso ponto de vista o professor Alailton Fonseca, é o convidado que vai encerrar a programação do evento Conselheiro Vivo, lá na casa de Antônio Conselheiro, hoje às 16 horas, e vai apresentar hoje no tema de encerramento, Justiça Social, Memória e Arte, é o tema do evento, a construção coletiva da solidariedade e do bem comum. O professor vem discutir isso um pouquinho conosco na casa de Antônio Conselheiro para celebrar essa data tão especial. Professor, muito bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, meu caro Elistênio, bom dia aos senhores e senhoras ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui nesta cidade irmã da Bahia, mais um ponto afetivo desse vasto sertão brasileiro, no qual nos encontramos como irmãos, como participantes de uma grande nação brasileira. O sertão é nação. Professor, e o senhor veio discutir sobre o tema da Justiça Social, Memória e Arte e a construção coletiva da solidariedade e do bem comum. E era justamente esse o pensamento de Antônio Conselheiro lá no Belo Monte, não é, professor? Exatamente. Este é um tema que deve estar em pauta nas discussões que interessam a nação do povo brasileiro, que interessa ao nosso sertão, porque nós temos um símbolo dessa luta por justiça social, um símbolo dessa resistência do povo sertanejo, do Brasil de raiz, o Brasil profundo, e nós temos que nos mirar neste exemplo, trazer este exemplo para discutir com as novas gerações e reescrever a nossa verdadeira história. Então, de fato, neste ano, o Conselheiro Vivo traz esses conceitos que são de grande importância para nós retomarmos a ideia da construção de um Brasil realmente popular, de um Brasil voltado, construído para a elevação educacional, de cidadania do povo brasileiro. Isso é fundamental. Professor, Antônio Conselheiro é essa figura sempre que desperta muitos dos olhares, né? Hoje nós estamos aqui na cidade onde ele nasceu, celebrando o seu aniversário, seus 194 anos, mas o senhor, como pesquisador, como um grande conhecedor também dessa história, escritor de livros, quem é esse homem? Que conselheiro é esse que 194 anos depois ainda incomoda e as suas causas e lutas ainda estão tão presentes, professor? Por quê? Elistênio, eu sou um professor, escritor baiano, descendente de sertanejos baianos. A minha avó nasceu em Bom Conselho, terra que foi pisada por Antônio Conselheiro nas suas pregações, trazendo, agregando aquele povo, um povo que reflete a formação do Brasil, que reflete a formação do povo brasileiro. E ele construiu uma história. Essa história, nós sabemos, foi interrompida e foi narrada pelo olhar daqueles que destruíram essa história. Qual é a nossa obrigação como pesquisador, como escritor? É rever essas narrativas, desconstruir essas narrativas oficiais da história dos chamados vencedores, que na verdade foram os derrotados pela história, moralmente falando, e trazer de volta a história autêntica de uma resistência do
povo sertanejo, diante de estruturas sociais colonialistas que continuavam em nosso país, como de certa forma ainda continuam, e que esse povo teve como um guia, não apenas um guia espiritual, mas um guia social, um sertanejo, um homem vocacionado para este serviço social, no sentido de, pela conscientização piedosa, que era a política do pobre, a religião, nessa época, a religião popular era a política do pobre, era a única forma do pobre se socializar. E ele utiliza o discurso associativo da fé e leva isso a um princípio de organização social para a produção da subsistência, a elevação moral e, portanto, a emancipação desse povo. É o primeiro grande exemplo de um líder comunitário. Nós precisamos repensar os conceitos e repor a história no seu devido lugar. Antônio Conselheiro é decididamente o primeiro grande líder popular comunitário. Essa ideia de liderança comunitária precisa ser pensada, porque é uma forma de você compreender como essas lideranças se constituem a partir de uma vocação e das circunstâncias sociais, e como essas lideranças afloram as lutas sociais, e que nessas lutas muitas dessas lideranças são caladas, são destruídas, mas nós precisamos, como povo, dar um suporte de apoio no sentido de que essas lideranças sigam em frente, que essas lideranças nos apontem os caminhos, que essas lideranças possam ser porta-voz das verdadeiras necessidades do nosso povo. Antônio Conselheiro é este líder comunitário. Na minha visão, como pesquisador, como professor, já fui 11 vezes a Canudos e vou outras vezes, levando pesquisadores jovens, alunos de pós-graduação, jovens interessados na temática, que escrevem textos, que apresentam textos e que escrevem em conjunto livros, no sentido de uma narrativa conselheirista, para se opor à tradicional narrativa, digamos, euclidiana, que, de certa maneira, é uma vertente da visão oficial, da cultura oficial. Isso é fundamental e nós precisamos ter consciência disso. Esses conceitos, para nós, são fundadores de uma nova consciência, em que a história é ressignificada segundo a autenticidade dos gestos e dos objetivos dessas lideranças, das quais nós destacamos como pioneira nesse sentido de uma participação social mais ampla, Antônio Conselheiro, o consagrado hoje por esta belíssima memória que a cidade de Quixeramobim abraça como sua, e que isso tem que se aprofundar cada vez mais, meu amigo. É a verdadeira história do povo sertanejo neste país. O senhor fala sobre esse conceito de liderança comunitária, é importante pontuar, e essa figura significativa do conselheiro, desse conceito, isso é muito importante destacar. Mas, professor, por que é que tem tanta gente que pesquisa Antônio Conselheiro, hein? De onde surge esse interesse todo, hein, professor? O Brasil é um enigma a ser decifrado. Nós aprendemos a história oficial nas escolas, nos livros que são escritos por pessoas dentro de uma visão tradicional que foi forjada pelo pensamento colonizador, que nos legou uma estrutura social, uma estrutura fundiária, uma estrutura econômica e uma estrutura política.
E nós não saímos ainda desse modelo. Para mudar, nós vamos precisar de conscientização. Nós precisamos nos conhecer, conhecer as nossas verdadeiras raízes. A nossa formação como povo, como nação, vem dos povos originários, aqui pré-existentes ao processo colonial, as diversas nações formadoras do Brasil pré-Cabral, pré-descobrimento, como se diz, e que ainda hoje existem e que ainda hoje são, de certa forma, destituídas de seus direitos, de sua terra. O processo colonial continua, ainda que de uma forma residual, nós o enfrentamos diariamente. Os povos originários se sentem ainda ameaçados e lutam pelas suas tradições, lutam pela sua terra, pelo seu lugar. Os povos de origem africana, diversas nações trazidas de diversos pontos da África para cá, para o trabalho servil, para o trabalho escravizado, e não os colonizadores, eu faço essa distinção, não os colonizadores, mas os colonos, que eram europeus, pobres, desvalidos, que vinham para cá tentar a vida, e vinham no papel auxiliar dos verdadeiros líderes do processo colonial, que eram os potentados, a quem eram dados os títulos das Sesmarias, né? A origem do grande latifúndio. Então, desses três conjuntos humanos, os povos originários, os povos de origem africana e os colonos europeus pobres, em grande maioria cristãos novos, portanto não eram europeus da gema, mas eram de origem árabe, no pós-domínio da Europa e depois da reconquista dos europeus autênticos, compunha a população pobre, desvalida dos países europeus, esses que vinham para cá. E foi desse encontro étnico, grande encontro étnico, que surge o Brasil. E a raiz desse Brasil profundo se dá exatamente, não no litoral, meus amigos, mas nos sertões. Porque o litoral já estava mapeado, o litoral já estava distribuído a poucos donatários, a poucos titulares de sesmarias, mas o grande sertão ignoto, o sertão sem cerca, o sertão sem fronteiras, foi realmente o lugar onde a população se expande de uma forma mais intuitiva, em busca de sobrevivência do dia a dia, e que vai sem preconceito se misturando de uma forma muito espontânea, e as três etnias, sobretudo os colonos de origem europeia e os povos originários, que vão dar nesse tipo humano que somos nós sertanejos. A mistura autêntica, natural e pacífica das três etnias não se dá no litoral, se dá no sertão. Eis as raízes culturais mais profundas do que é a nação brasileira. O sertão é a nação brasileira. E é esse sertão que garante hoje um horizonte democrático e social mais justo, numa perspectiva de uma política para o povo brasileiro. Não é à toa que hoje, politicamente, o Nordeste sustenta essa esperança de um Brasil para o povo brasileiro. Olha, gente, que aula aqui ao vivo e a cores para você que está assistindo a gente no canal 180 e também ouvindo a gente nas emissoras e nas plataformas. Que aula! O professor Aleilton Fonseca vem diretamente da Bahia para participar dessa mesa de encerramento hoje na casa de Antônio Conselheiro a partir das 16 horas. Ele é professor na Faculdade de Feira de Santana e um profundo conhecedor e escritor também nessa área de Antônio Conselheiro, Canudos e toda essa memória. Tem um card aí disponível, Alexandre, para a gente mostrar?
Tem a telazinha disponível para a gente mostrar um pouquinho mais do evento ou não? Você conseguiu? Assim que você conseguir, você me diz aí também. A gente já mostra hoje às 16 horas, portanto, lá na Casa de Antônio Conselheiro, reforçando o serviço, a palestra de encerramento com o tema Justiça Social, Memória e Arte, a construção coletiva da solidariedade e do bem comum com o professor Aleilton Fonseca. Haverá também a entrega da comenda Antônio Conselheiro ao professor Aleilton Fonseca e também a Karina Dantas. Professor, o senhor recebe a comenda Antônio Conselheiro, honraria entregue e um reconhecimento do trabalho do senhor. Quando o senhor soube que ia receber a comenda, o que foi que passou na cabeça, como é que o senhor recebe essa honraria? Eles têm, e meus queridos ouvintes, eu quero dizer que estou emocionado até agora, porque é um reconhecimento de um trabalho que eu gosto de dizer que começou aos 12 anos de idade. Porque foi com 12 anos de idade que eu fiquei sabendo da história de Antônio Conselheiro, fiquei sabendo dos sertões de Euclides da Cunha, fiquei sabendo da chamada Guerra de Canudos. E eu ainda menino, com 12 anos, eu ali já fiz uma reflexão, pensando que talvez aquilo que chamavam de guerra não fosse exatamente uma guerra, mas sim um massacre de um povo sertanejo, trabalhadores, mulheres, crianças, homens, jovens e idosos, que eram lavradores da terra, criando os seus rebanhos, alimentando seus filhos e com o sonho de uma subsistência digna. E, de repente, o sistema que não estava preparado para assimilar esta pequena revolução do povo sertanejo, esse sistema reagiu violentamente e destruiu aquele povo. A história oficial, a história dos vencedores, não faz justiça à luta e os ideais de Antônio Conselheiro como líder comunitário daquele povo excluído pelo sistema agrário, latifundiário da época, porque é um povo que era tratado como excedente de mão de obra, só utilizado nos momentos que convinha ao latifúndio e, portanto, um povo socialmente excluído. E que Antônio Conselheiro, com o seu tirocínio, sua experiência de vida e sua vocação social, depois de passar por uma espécie de treinamento para o serviço social, né, com o padre Biapina e suas obras sociais, ele se sente preparado para ir ao encontro desses desvalidos e atendê-los com a sua capacidade de organizar uma força de trabalho, oferecer dignamente essa força coletiva de trabalho nas localidades por onde passava e depois ter a ideia de fazer o primeiro assentamento social da terra no Brasil. Essa história precisa ser resgatada na sua autenticidade, meus amigos. E nós, professores, escritores, homens de raciocínio, de pensamento e de debate, nós somos sujeitos desse processo. Nós somos o povo de Antônio Conselheiro. O povo de Antônio Conselheiro nunca acabou. A memória persiste e toca nos corações daqueles que se sentem autênticos brasileiros, sertanejos, e que pensam como Antônio Conselheiro na redenção deste povo em busca de uma vida digna, de uma vida cidadã para todos. Isso é muito importante. Então, eu me sinto encorajado a continuar na medida em que, em 2015, no meio da romaria da cidade de Belo Monte, né? É a romaria de Belo Monte, Canudos, mas no coração é Belo Monte. Então, no meio da romaria de Belo Monte, eu conheci o historiador, conselheirista Neto Camorim. No meio daquela algazarra
de um grande encontro na rua, né, no meio da romaria. Ali nós nos demos as mãos. Ali Antônio Conselheiro simboliza esse encontro de duas pessoas dedicadas a essa história, e nos transformamos ali em amigos, irmãos em Conselheiro. Ele como historiador, eu como professor de literatura, e um professor de literatura que trabalha junto com a literatura e história. Eu um escritor, ele um divulgador, ele um pesquisador. E esse trabalho de Neto Camorim tem se multiplicado. É a terceira vez que eu venho a esta cidade, e a emoção é enorme ao entrar naquela casa, que para mim é um lugar sagrado da cultura brasileira e da história do povo brasileiro, que é a casa de Antônio Conselheiro. Quixeramobim é esse lugar de romaria intelectual, esse lugar de romaria literária, é o lugar da escrita conselheirista, no cordel, no ensaio, na ficção, na poesia. E nesse sentido, Canudos é a cidade irmã, porque trilha esses mesmos ideais. Essa comenda, portanto, distingue a um baiano conselheirista, distingue a mim, distingue o povo baiano, o povo sertanejo, o povo de Antônio Conselheiro. Professor Neto Camorim chegando aqui também conosco. Neto, também é muito importante para essa relação, o professor já destacou, sua, Neto, com o professor Aleilton Fonseca, mas hoje é um dia especial, né, Neto? Hoje é aniversário de Antônio Conselheiro, né? 194 anos, é feriado no município de Quixeramobim, muita coisa já passou para que esse feriado pudesse acontecer, e já tem algum tempo que ele acontece, mas mesmo com tanto tempo, ainda há quem não goste, quem critique, mas Conselheiro era assim. Conselheiro, os ideais de Conselheiro sempre estão presentes até nessas lutas, né, Neto? Muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa. Tudo bem? Tudo bem, bom dia, Aristênio, bom dia, ouvintes do Ponto de Vista, você que nos acompanha pelo canal 180 e todas as plataformas aqui do Sistema Maior de Comunicação. Receber a Aleilton aqui em Quixeramobim é uma alegria assim, muito grande, né? Não é só ele que fica emocionado, nós também pela sua... assim, eu estava lembrando daquele encontro lá na Romaria de Canudos, quem nos apresentou foi Carlos Carneiro. Ele se reconheceu, o cara, olha, Neto, aqui é Aleilton, aqui e tal, aqui é Aleilton, Neto, Quixeramobim, está vindo na Romaria e tal. E assim, Aleilton é uma personalidade assim, de uma generosidade, assim, de uma simplicidade acadêmica, assim, de poucos que eu conheço. Claro que eu conheço alguns, porque os que me aproximam sempre são nessa linha, na grande maioria, que eu gosto disso. Mas assim, Aleilton é um dos grandes responsáveis, na minha avaliação, por essa caminhada que nós em Quixeramobim, Aleilton, retomamos a partir de 2007, quando o Teatro Oficina do Zé Celso nos conduziu daqui para Canudos. E eu digo sempre de que eu devo a minha entrada a Canudos a algumas personalidades, assim, eu não poderia deixar de ressaltar duas de maneira especial nesse momento, e depois mais um, né? O Zé Celso Martinez Correia, né? O Manuel Travessa, que é lá do Bendegó, do Canudos Velho, do Museu do Canudos Velho, né? Do Bendegó, que é lá do Canudos Velho, aquele museu dele lá, né? Que tanto ajudou a construir. E Zé Celso e Travessa faleceram ano passado, né, no mesmo ano, assim, de uma trajetória, cada qual no seu mundo, do seu jeito. Mas para mim eles abriram muitas portas nesse sentido. Depois eu não poderia, neste momento, dia 13 de março, lembrar com muita saudade do nosso querido e saudoso Padre Alberto, lá de Canudos, que também faleceu há pouco tempo, tá? Há alguns anos já. Mas ele é uma das pessoas que eu percebia lá em Canudos mais preocupado aquilo que você fala, Leandro, com essa preocupação desse conselheiro de raiz, do povo, do Brasil profundo, né? E depois, né, nós vamos estando chegando a Aleilton, Pedro Lima Vasconcelos, né, os meus amigos canudenses lá, do povo de Canudos, João Batista, João Ferreira, Moisés, Dona Bebé da Toca, né, o povo canudense, Carlos Carneiro, todo o trabalho importante que a UNEB desenvolve lá, na figura do professor Luiz Paulo, né?
do poeta Zé Américo. Essa integração ela vai sendo construída, né? E estar aqui em Quiramobim hoje, no 13 de março, recebendo a Alailton, é uma celebração também disso. Dizer que nós estamos no caminho certo, naquilo que você falou há pouco, Alailton, de aprofundar a nossa busca incessante para não deixar essa verdadeira história na visão do conselheiro por justiça social, de preservar essa memória desse homem inquieto, peregrino, que construiu, como você bem ressaltou há pouco, o primeiro assentamento de reforma agrária no Brasil, que vai questionar as grandes, né, instituições da época, os poderes constituídos da época, porque ele vai tocar no cerne, naquilo que o Brasil ainda não resolveu. A luta contra a exploração, a escravidão, a desigualdade social com muitos impostos para os pobres, né? Porque um país desse que cobra mais impostos de quem trabalha e os grandes milionários, bilionários são sonegadores, isso tem que ser revertido, debatido, discutido profundamente. E estar aqui em Quiramobim recebendo a Alailton é isso também, né? É preocupar-se de que essa integração de Quiramobim com a Bahia e com o mundo, ela tem que seguir, ela precisa avançar. Eu acho que nessas 20 edições do Conselheiro Vivo ininterruptas, fora as edições que já tinham acontecido na época do MAC, né, que começou esse processo, é dizer que nós temos já alguma coisa a celebrar, com certeza, mas temos muito a caminhar, porque a desigualdade, né, a falta ainda de dignidade, aquilo que você falou na nossa aula recente no curso aqui em Quiramobim sobre o Antônio Conselheiro, falta essa fraternidade ser vivenciada na vida do sertanejo. Então, o Conselheiro Vivo, ele é isso, né? E a Alailton é, sem dúvida, uma das mais justas homenagens de que esse evento ele pode estar proporcionando, não menosprezando nenhum dos que já receberam, mas é com toda a honraria que o evento Conselheiro Vivo, que o IFANAC, a entidade no qual pertenço, nós propusemos seu nome para ser assim, abraçado de forma unânime pelo parlamento aqui de Quiramobim, a Câmara Municipal, para aprovar essa comenda. Então, esse Quiramobim, né, que nós acreditamos, esse conselheiro peregrino, né, não simplesmente conterrâneo, mas peregrino, né, porque o conselheiro ele é do mundo, né, ele nasceu aqui e continua sendo esse homem inquieto, incômodo, mal compreendido, desde o feriado que você falou até hoje, que a cidade às vezes não compreende, mas a gente luta, acredita e defende como um marco histórico importante para o reconhecimento da história desse grande líder da história popular brasileira, que é Antônio Conselheiro, que, a meu ver, ele já no Belo Monte, lá da sua comunidade de 1893, em pouco tempo mostrou que o sertão é viável, que o sertão ele é possível sim construir dignidade, que o problema não é falta d'água, não é seca, é a cerca do latifúndio, é a exploração do sertanejo, é essa desigualdade. E ele mostrou nas margens do Vaza Barris, naquele período, de que é possível sim ter dignidade ao povo do sertão para construir de fato essa nação que você sempre mostra nas suas falas, Alailton, que eu acho isso fantástico, né? Eu nunca esqueci a primeira vez que eu ouvi. O Brasil não é nação ainda, mas o sertão, ele é uma nação. Por que eu digo isso e concordo com você? Porque quando a gente escuta os relatos de, por exemplo, Machado de Assis, que vai comprar um jornal no Rio de Janeiro e diz, me venda um jornal, se espanta, venda um jornal que fala daquele homem que briga lá fora. Entenda, o sertão era, na visão litorânea, era fora do Brasil. E continua em muitos aspectos. Por que nós nordestinos não somos valorizados nesse Brasil sulista, do centro-oeste, enfim, daí vai? Porque nós, né, somos sempre essa diferença no processo, né? E isso é importante reconhecer de que a história brasileira, sem bairrismo aqui, por favor, de que nós nordestinos somos brasileiros, que devemos ser respeitados como qualquer outro cidadão desse país, e que nós temos muito a mostrar, e o Brasil das outras regiões tem muito a reconhecer daquilo que nós somos, principalmente das histórias desses líderes, Zumbi dos Palmares, Antônio Conselheiro, Beato Zé Lourenço e tantos outros, Margarida Alves e tantos outros homens e mulheres do sertão
que construíram e que não tem ainda a sua história valorizada. Então, Xeramobim agradece, né, muito a sua presença aqui mais uma vez, Aleilton, e dizer que para nós é sempre um aprendizado, é sempre uma troca de conhecimento muito profundo dessa personalidade que para mim tem me ensinado muito, né, nessa relação dessa Xeramobim Canudo, dessa integração que eu e outros grupos, né, assim, aqui da cidade temos há tanto tempo já, né, já há algum tempo, desde 2007, nessa caminhada de retomar. Nós temos um elo muito forte, que é Antônio Conselheiro, a Bahia e o Ceará. Ontem mesmo eu conversando com a secretária de Cultura, Luísa Sela, dizendo, Luísa, nós vamos ter que retomar aquilo que ano passado a gente já disse, que nós queremos integrar mais em políticas públicas entre Bahia e Ceará. E ela se comprometeu de que este ano vai se articular para mais uma vez marcar com o secretário da Bahia de Cultura para esse encontro acontecer em Canudos, para pensar ações que envolvam o estado da Bahia e do Ceará, pensando numa grande perspectiva de políticas que envolvam esses estados, que envolvam Sergipe e aonde o conselheiro passou. Eu acho que é um passo importante, porque nós não estamos aqui pedindo, mendigando nada, nós estamos falando em direito. O povo brasileiro tem direito a respeito à sua história, à sua memória, à sua cultura, tá? E isso é fundamental. E é isso que a gente quer que os governos dos estados brasileiros, o governo federal, os governos municipais, pensem em cultura, história e memória como direito a ser preservado. Tá? Então, viva Antônio Conselheiro, viva Belo Monte, e parabéns desde já a Aleilton Fonseca por receber essa comenda Antônio Conselheiro, né? Que aqui em Xeramobim nessa tarde e noite de hoje. Reforçando aqui o serviço, então, portanto, hoje às 16 horas na casa de Antônio Conselheiro, essa mesa com o professor Aleilton Fonseca, e em seguida a entrega da comenda ao professor Aleilton e também a Karina Dantas. Olha, eu queria agradecer a presença dos dois aqui no Ponto de Vista, nesse dia tão especial, nessa data tão especial, em homenagem a Antônio Conselheiro. E há uma última pergunta, professor, que eu queria fazer. A gente abre a boca e enche a boca e diz muito assim, que Xeramobim é a terra do Antônio Conselheiro. Você é da onde? Sou da terra do Antônio Conselheiro. Hoje, na visão do senhor, o que xeramobinense consegue se reconhecer como terra do Conselheiro? É possível fazer já essa relação ou não? Elistênio e ouvintes, depois de uma breve, mas de certa forma 2 décadas, um pouco mais de caminhada, já dá para a gente perceber que esse discurso que a gente só ouvia às vezes nos palanques políticos, né, nas campanhas, não me lembro mais, que é a terra de Antônio Conselheiro, mas ficava só nisso. Quando o evento Conselheiro Vivo, ele começa a ganhar o chão da escola, ele chega na sala de aula, em ações formativas, já dá sinais de que não é mais só o evento em si, né? A formação, essa sementinha que a gente está plantando, ela tem gerado frutos. Eu estive aqui como curador na abertura do evento a semana passada, e a gente falava um pouco disso, né? De que aos poucos o evento, né? Não só o evento, mas o nome Antônio Conselheiro, ele está sendo, de certa forma, digamos, desconstruído daquela imagem negativa, preconceituosa, né? É muito lamentável, eu já ouvi algumas vezes, né, as pessoas, para que reformar uma casa para homenagear esse homem? Para que ter um memorial que homenageia esse homem? O que esse homem fez de tão importante que foi embora daqui? Mas é importante dizer que a cidade que ele nasceu, de certa forma, no século XIX, as circunstâncias levaram ele a ser expulso daqui. Você imagine, pai falecido, vender tudo o que tinha para pagar dívida, porque sertanejo é honesto na sua maioria, ele paga as contas, ele atrasa, pode atrasar, mas ele paga em dia, né? Porque é isso que honra o sertanejo. E esse homem vai sair pelo mundo, justamente preocupado com as mazelas do sertão e com a educação. Imagina, a primeira atividade que o conselheiro exerce ao sair de Xeramobim foi ser professor. No assentamento aqui hoje, Tigre, que hoje é Madalena, mas que antes era Xeramobim. Então, um homem preocupado com as políticas públicas sociais. E é isso que o conselheiro ele tem aos poucos apontado caminhos de que, não só com o discurso, aqui é a terra de Antônio Conselheiro, né? Mas assim, a gente já escuta as pessoas, aqui é a terra deste homem, deste líder que fez alguma coisa, que liderou o movimento no sertão da Bahia, de Sergipe, por onde passou, mas aos poucos isso vai sendo,
né? Claro que isso é um processo histórico lento, digamos assim, a trajetória do conselheiro foi toda no sertão, digamos assim, na história no sertão da Bahia, de Sergipe. Você imagina um grupo de seres humanos circular 20 anos no sertão. Então é muita trajetória lá, né? Mas aos poucos, Quiremobim vai abraçando as duras penas, a gente sabe disso, é uma luta diária, né? Nós defendemos que o evento, o Conselheiro Vivo, não pode ser só no mês de março. Ele precisa ser pensado em ações do conselheiro no calendário escolar durante o ano todo, né? Que são provocações que a gente tem feito aos poderes públicos no sentido de que isso chegue mais nas pessoas. E por ele estar sendo abraçado nas oficinas, nas palestras, nas atividades, na sala de aula, aos poucos o conselheiro ele vai ganhando essa dimensão, né? Ainda é claro que falta muito chão a percorrer, mas, né, o importante é resistir, né, é lutar e acreditar que nós estamos no lado certo da história. É isso, professor. Muito obrigado pela presença. Agradeço demais. Professor Aleiro também, muito obrigado pela presença. Muito obrigado. E voltem sempre aqui ao nosso ponto de vista para a gente falar sobre história e falar sobre Antônio Conselheiro, tá?